Ao Sebastião Camargo, referente a formas pensamento. Em nossas reflexões, com base no livro Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, vivemos e nos movemos em Deus. Isso nos faz entender que tudo está interligado, que estamos sintonizados como emissores e receptores no âmbito universal, mesmo inconscientemente. Sempre que possível, procuramos relacionar os ensinamentos com a vida prática, de modo a ter maior concretude e dar um passo a mais em nossa caminhada evolutiva. Sabemos que toda experiência é útil e faz parte dessa evolução como espíritos individualizados. Cito um exemplo da vida cotidiana. Vou aproximar de vocês para registrar esse exemplo. Estive no Poupa Tempo, repartição pública, onde se solicita a aquisição de diversos documentos pessoais. Nesse ambiente encontramos pessoas de variadas crenças, modos, atitudes, miríades de pensamentos. Miríades porque cada um emite 95.000 a cada 24 horas. Pensamentos, palavras, ações positivas e negativas, reclamações, xingamentos, pessoas com fome pelo fato de estarem à espera de atendimento. Então, debaixo do mesmo teto, há uma pressão de energias e vibrações incalculáveis, pois pessoas com sede, fome, irritadas, não devem emitir bons e nobres expressões. No livro, capítulo 8, número 4, encontramos, respectivamente, criações mentais e formas pensamento, na página 289 e 301. Então, fala-se em domínio do próprio pensamento, criações e fixações mentais de baixo teor vibratório. Segundo Leon Denis, o pensamento é criador. Atua em nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Para não me alongar, desejo fazer as seguintes questões. Ele fez 3 questionamentos. Vamos a eles. Em face da situação acima exemplificada, a visita ao Poupa Tempo, então, em face da situação acima exemplificada, estas formas pensamento permanecem como entidades autônomas que possam perturbar aos presentes nesse ambiente? Sem dúvida. Porque o que é uma forma pensamento? Nós falamos da inteligência, do poder imaginativo, do pensamento como capacidade criativa e do que vamos encarnar no que será criado. Ninguém consegue pensar sem interagir com a matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis, de elementais, que são seres inocentes, não conhecem o bem e o mal. E de acordo com a qualificação que damos a essa matéria mental que vem ao encontro do pensamento para dar forma a ele, nós vamos ter entidades que, segundo a ministra veneranda na obra Nosso Lar de André Luiz, uma vez criado a ideia de bem ou de mal, a ideia é a junção de vários pensamentos. Ela dará origem a uma geração de ideias semelhantes. Não tem como parar. A mente é inestancável. Ninguém consegue parar.
e seremos obrigados pelas leis superiores a manter e nutrir a nossa criação. Então, de acordo com esta criação negativa ou positiva, ela vai pedir algo semelhante para sobreviver. Se pensamos e enriquecemos, qualificamos o pensamento de forma negativa, ele vai pedir algo do mesmo tom. Se eu negar o algo e contrapor com um pensamento positivo e ofertar a ressignificação, de imediato ao aceite. Para o bem, ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. Mas se não fizermos isso reconhecendo primeiro o pensamento gestado, em tese, negativo. E eu preciso reconhecer e não adianta querer expulsar, porque segundo Joana de Ângeles, não dá para expulsar o mais remoto pensamento. Então eu tenho duas opções, segundo Emmanuel, que está no segundo livro. Eu dou continuidade ou extinção. Então eu posso continuar alimentando o já criado ou começar uma nova pauta, que é o que nós chamamos de ressignificação, a mudança do teor vibracional. Então são entidades e vão incorporar-se de acordo com a frequência de cada qual. Vamos supor que eu esteja nessa fila ou no poupa-tempo, aguardando a minha vez, mas impaciente. A impaciência na fila do passe, por exemplo, de acordo com Bezerra de Menezes, ela queima os fluidos que eu deveria receber quando chegasse a minha vez. Quando eu chego lá, já não tenho mais direito a nada, porque eu já queimei todos os fluidos. Então, esta impaciência vai desnortear pela criação de elementos condizentes com a impaciência e vai inundar o ambiente. E todos que já estão predispostos a essa paciência, alguém pode começar um xingamento, fruto dessa impaciência, e insuflar nas mentes inadvertidas, não vigilantes, e que não estão exercitando a paciência, e elas vão incorporando-se naquelas mentes distraídas. Vamos à segunda pergunta. Aquelas pessoas que voltam para casa levam consigo toda aquela carga de pensamentos e de vibrações absorvidas naquele ambiente, de acordo com a atenção que ela deu às provocações do próprio ambiente. Porque, como você falou, é uma pressão muito grande de coisas negativas. Mas se eu me comportar como uma flor de lótus, e esse ambiente assemelhando-se ao pântano, eu transformo o pântano. Mas o pântano não me transforma. Porque um pensamento bem arquitetado, segundo Kardec, me coloca em conexão com todas as minhas vivências. E eu, como espírito, tenho quase a idade do universo. Com todos os seres dentro de um mundo. Só seres humanos no planeta Terra, no plano físico, tem mais de 8 bilhões. Fora os demais. E com todos os seres em todos os mundos. Então, de acordo com o meu desejo de sair da situação ou mudar o teor vibracional do ambiente, eu não vou levar nada para casa porque eu me propus como flor de lótus fazer alguma coisa pelo ambiente e a simples oração, conforme Amélia Rodrigues, é uma couraça de luz que vai me defender por dentro e imunizar-me por fora. Ou seja, nada vai entrar no meu
psiquismo ou no meu campo de atuação. Mas por estarem em conexão com todos os seres que pensam como pensamos, vamos levar para casa o que nós cultivamos durante a nossa estadia no ambiente. Terceira e última questão. Qual a postura adequada de cada um dos presentes para não ser atingido desses ataques vibracionais maléficos? Ou seja, o que Jesus entendia de caridade? Benevolência para com todos. O bem de todos é o eterno princípio. Indulgência para com as falhas dos outros. Perdão das ofensas. Ainda outra recomendação de Jesus. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. E ame quem te odeia. Então essa deveria ser a postura inicial nesses ambientes ou em qualquer lugar. Isso serve para a vida. Então, fato é, tudo que nos incomoda fora é o que não está ajustado dentro, porque enxergamos o fora de acordo com as lentes interiores. Isso é lei. Não tem como mudar. Quando estamos em paz com a nossa própria consciência, com as leis, com a vida, tudo que vemos fora é harmonia, porque tudo que estamos vendo é Deus. A ação da lei de amor, que compreende, de justiça, que corrige, e de caridade, que salva. Nunca esqueço de um exemplo que Adão Nonato, quando encarnado, nos contou. De um jovem encarnado agora como um bispo da igreja. Mas na época da Inquisição, ele tinha um comportamento X. E nesta encarnação, mesmo sendo religioso, estava com um câncer no reto, na última parcela do intestino grosso. E ele lembrou das causas. Na encarnação passada, ele se satisfazia introduzindo um ferro em brasa no ânus daqueles que estavam sendo torturados. E ele viu as cenas, Adão Nonato. Quando ele introduzia o ferro em brasa no ânus do torturado, o torturador gravava os campos de atração de algo semelhante, segundo a lei, para que ele passasse agora pela mesma situação que fizera o outro passar. Por isso que não tem como haver vítima em parte alguma. Do contrário, Deus não é, de fato, o Deus de amor, justiça, que tanto pregamos. Então, as nossas falhas atraem para o nosso encontro, o nosso meio, os elementos condizentes com o que nós precisamos trabalhar. E o que há de mais consolador em tudo isto, que basta uma coisa simples, que se chama arrependimento. Então, diante do que eu estou sendo visitado, eu posso não lembrar. Mas seja lá o que for que eu tenha feito para atrair tal situação, eu quero mudar, virar a página e reescrever a história. E o arrependimento traz em si toda a ganga, toda a situação a ser transformada. Mas traz consigo, quando é sincero, toda a força, toda a ajuda para esta transformação.
Estando o ser no abismo desses conflitos que nós estamos falando, quais são as atitudes proativas que ele deve tomar para chegar ao processo de autocura? Quer dizer, para solucionar o que ora nos aflige, aquilo que dilacera a nossa própria alma. Joana de Ângeles apresenta uma proposta que é a proposta de Jesus. Se alguém lhe ferir numa face, oferece a outra. Quando somos feridos no orgulho, ofertamos a humildade. Se não a temos, precisamos construí-la, encarná-la, como nós falamos na leitura inicial. Encarná-la para solucionar a questão. Diante da dúvida, a fé. Se eu não a possuo, vamos encarnar a fé. Diante da tristeza, a alegria e assim sucessivamente. Então esta é a postura proativa. E nós podemos encarnar isso antes de chegar à situação, que proatividade é antever a situação mediante as minhas falhas morais e já construir o antídoto antes de chegar à prova, antes de chegar à causa a ser solucionada. Lembrando que ele pode estar com a mente cerceada. Ele, nós. Lembrando que nós podemos estar com a mente cerceada, sitiada pelas experiências do inconsciente e com a visão bem restrita. Então, nós não estamos antevendo situações. Quais vão ser o impulso que o vai alavancar desses abismos, fazendo caminhar pela irritabilidade, pela sensação, pelo instinto, fazendo melhor uso da inteligência, da razão, culminando com a intuição, onde vai poder construir a autocura ou ativar o médico interno que está ali, mas na forma dormente, esperando pelas atividades renovadoras. Então, o que vai fazer essa criatura que não sabe o que está acontecendo? Para isso, o espírito é onisciente em relação à sua alma. Onipresente. Isso está no primeiro livro com Joana de Ângeles. Ele está espraiado como consciência em cada partícula da sua alma. E ele faz a quase totalidade das tarefas. Por exemplo, o metabolismo do nosso corpo biológico. Só durante o processo digestivo, porque tem vários tipos de metabolismos desconhecidos pela ciência acadêmica. Só aqui no plano denso. Quem faz isso acontecer? A consciência, o Deus e o Cristo interior, ou interiores, estão em nós. Por intermédio do automatismo mental e perispiritual, gerenciando a quase totalidade de tudo que está no universo psicobiofísico, moral e espiritual da alma. E esse espírito vai enviar diuturnamente esses apelos. Quando não tem o êxito, ele comunica-se com outra alma para que a outra alma possa orar também pela sua alma, ou várias outras que ele possa inspirar. E agora várias mentes orando em uníssono criam uma potência maior para que ele possa fazer eclodir, despertar, desentulhar a mente desta alma ou desse ser distraído. Continuando. Se a autocura é colocar as coisas em ordem,
em seus devidos lugares, colocar em harmonia o que está desarmonizado ou o que desarmonizamos. Então precisamos começar pelo autoconhecimento. Perfeito. Saber do que somos constituídos. Autodescobrimento. Como funcionamos. Autoamor. Como fazer o processo da própria autocura a partir do auto-perdão. A autorrealização. A prática do bem a outrem. Para chegar à autoiluminação, onde eu e tudo que existe tivemos a mesma origem e teremos a mesma destinação. Mas quem ainda está perdido nos abismos da caminhada é porque ainda precisa da dor e do sofrimento? O amor, conforme está no livro, nos convida vezes incontáveis. Mas a dor não convida. Ela exige mudança. Então, enquanto não dispomos a buscar esse conhecimento, autoconhecimento, autodescobrimento, para chegar a este auto-amor, ainda necessitaremos da dor como mestra para nos moldar, para que curvemos diante esta dor, esse sofrimento, para que possamos ouvir a voz do amor que vem do nosso interior. André Luiz precisou sofrer, além do sofrimento como encarnado, 8 anos de torturas, de autoacusações, até render-se a esse Deus, a esse Cristo que estava dentro dele mesmo. Porque quando ele reconhece a suprema sabedoria, ajoelha-se, curva-se ante a dilacerante dor, de imediato ele enxerga, ele vê Clarencio ao seu lado e pergunta: mas por que você demorou tanto? Eu não demorei, eu sempre estive aqui. Ou seja, o Cristo e o Deus interiores, o Evangelho, esse médico, sempre estiveram aqui. Estão esperando a nossa decisão. Por isso que basta desejar sair da situação. Não precisa mais do que isso. Conforme Miramês, quando o desejo é sincero, basta desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Conforme Raul Seixas. Então, esse desejo sincero cessa o sofrimento, porque o sofrimento é opcional. A dor pode ser inevitável, porque ela reclama mudança de conduta. Agora, o sofrimento na dor é opcional. Basta reconhecer que a lei é perfeita, que Deus está presente e que só depende da nossa decisão. Seria porque o amor ainda não conseguiu atingir seus objetivos? Ainda não foi reconhecido por este próprio ser. Ainda não chegou ao grau de despertá-lo. E a dor ainda é a mestra. Ou porque a lei está se fazendo atuante. As duas coisas. Então, a lei está sempre atuante. Ela sempre envia, vezes incontáveis, o convite pelo amor. Quantos profetas Jesus enviou? E quando mataram todos, ele veio pessoalmente. E após partir, quantos discípulos deixou? Quantos avatares vieram após esses discípulos? E às vezes ainda não acordamos. Então a assistência é dioturna e ininterrupta. Agora depende de querermos essa assistência.
A autocura é uma força de dentro para fora. Perfeito. Temos a vontade a serviço de nossa consciência, a serviço. Vou começar de novo. A autocura é uma força de dentro para fora, do interior para o exterior. Temos a nossa vontade a serviço da nossa essência, nossa consciência, o Cristo e o Deus em nós. E essa consciência que é uma unidade onipresente, como nós já falamos, onisciente e onipotente em relação à sua própria criação. Ela vai mandar as diretrizes de cima para baixo, da unidade para a variedade, da superconsciência para o consciente, dentro do meu universo. Quer dizer, vai mandar as intuições para a alma. Perfeita síntese. E agora vem o mas. Mas e se a alma ainda for imatura? Se não se conhece ainda, e nem conhece a matriz de onde se originou. Então, muitas vezes, essas diretrizes não são ouvidas. Perfeito. Gostaria de saber se essas diretrizes podem ficar perdidas ou elas retornam à superconsciência, mas sem se expandirem, voltam do mesmo tamanho? Vamos lá. Quando uns não querem, outros querem. Então nada fica inútil. Então, se diretrizes emanam da essência consciencial do ser para a periferia, da unidade para a variedade, e a variedade diretamente ligada a essa unidade não aproveita, nós estamos em conexão com todos os seres, ou todas as nossas vivências, melhor dizendo. Se a vivência atual não aproveita, as outras com certeza aproveitarão. Se os seres de nossa unidade não aproveitarem, todos os seres dentro de um mundo e todos os seres em todos os mundos aproveitarão. Esses talentos, no mínimo, voltam o dobro. 2 em 4, 5 em 10. Nunca volta do mesmo tamanho. Sempre voltam ampliado, porque quando Jesus dividiu o seu conhecimento para muitos, de todas as frequências que você possa imaginar. Uns nem ouviram. Outros ouviram, mas não entenderam. Outros entenderam, mas não praticaram. Outros praticaram nos outros, não em si mesmos. E poucos tomaram para si e se iluminaram. Então, nada fica inútil na criação em Deus. Então, se um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, desde o átomo original a tudo que já sou. Por lei, eu estou conectado a tudo que existe no cosmos. Miramês assim define: uma cópia desse propósito vai para dentro do ser, para toda a sua unidade. E outra grava-se no éter cósmico e viaja para o cosmos, para a macro-unidade. Uma para dentro da individualidade ou da unidade espírito, e a outra vai para a unidade Deus, o macrocósmico. Então não tem como o menor gesto, a menor intenção para o bem vir até nós e voltar da mesma forma
ao ponto de origem. Então ela vem iluminando e convidando a todos para o festim de núpcias. Primeiro foi convidado os doutos, que não aceitaram, mas convidaram todos os estropiados, todos. Mas só ficaram no festim os que vestiram a roupa nupcial, os que se transformaram com a mensagem. O que quis entrar, receber as benesses sem transformação, foi amarrado e lançado às trevas exteriores, ou seja, foi encarnado em planos menores para aprender a construção dessa roupa nupcial.